Capítulo 5. Dependência emocional. Embora saibamos que precisamos olhar para a história dos nossos pais com um olhar de amor e gratidão, comigo não foi assim. Em meio aos desafios da vida, eu tive um olhar negativo para a história dos meus pais e para o ambiente em que estive inserida. Depois de adulta, fui confrontada em muitas áreas emocionais. Precisei ativar a minha fé e aceitar uma reforma interior para obter resultados significativos. Precisei rever muitas histórias, revisitar lugares sombrios ao meu olhar infantil, dar um novo significado para muitos momentos que vivenciei. Muitas vezes, como seres humanos, precisamos pontuar nosso relacionamento, seja de amizade ou família, podendo estar em um relacionamento disfuncional, isso é, muitas vezes somos dependentes emocionais e não percebemos. A nossa interpretação, às vezes negativa da vida, nos impede de visualizar o contexto que estamos vivendo e somos impedidos de seguir em frente. Isso porque os nossos olhos estão em uma lente suja, uma lente impedida de ver com clareza. De certa forma, inconscientemente, nós buscamos a aprovação das pessoas. Em alguns momentos dependemos de elogios ou até de palavras de aprovação para avançarmos. Isso nos paralisa para tomar decisões, até mesmo de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Não entendemos que pode estar ligado à nossa baixa autoestima ou à nossa falta de identidade. E por não sabermos quem somos em Deus, a ponto de esquecermos quem somos na essência, vivemos em função do outro. Ficamos paralisados por viver a vida em função de alguém e não conseguir ir em busca de nossos próprios propósitos. Pois o relacionamento se torna uma prisão emocional, podendo atingir o corpo, alma e até mesmo o espírito. Entender o que é um relacionamento disfuncional e analisar se estamos de alguma forma envolvidos nesse contexto nos traz clareza para nos posicionar e, se for preciso, romper, até mesmo deixar alguém ir para avançarmos. Afinal, o que é ser uma pessoa dependente emocionalmente? Chamamos de dependência emocional. Quando a pessoa tem um distúrbio de prioridades, ela deixa de lado seus desejos e amor próprio para viver em função das perspectivas e expectativas dos outros. É quando um indivíduo permite que o outro afete seus sentimentos e emoções e passa a depender dele para se sentir feliz. Basicamente, é uma condição que a pessoa se submete para aceitar certos comportamentos e não consegue se afastar. As sensações do outro determinam as sensações da pessoa, causando essa dependência. A pessoa só fica bem se o outro estiver bem. A pessoa inconscientemente acredita que depende do outro, acha que não sobrevive sem o outro. Essa relação se torna um aprisionamento. Uma das características do dependente emocional geralmente é a baixa autoestima. A pessoa não tem uma visão boa de si mesma, tendo uma visão negativa. Às vezes, o padrão de vitimização é tão grande que a pessoa até quer sair dessa prisão emocional, mas não consegue. A pessoa fica mal e não consegue se libertar. É um relacionamento disfuncional. O detalhe é que dificilmente conseguimos nos ver quando estamos nesse tipo de relacionamento. Existem vários tipos de relacionamentos que podem se tornar uma verdadeira dependência: mãe e filho, marido e esposa, patrão e funcionário e tantos outros. O outro, de certa forma, faz chantagem emocional, querendo receber atenção. Diz que está doente, tem uma crise e faz chantagem emocional, querendo atrair ou prender o outro. Em alguns casos, o adoecimento é real, mas a crise é emocional. O objetivo da doença, na maioria das vezes, é prender o outro ou chamar a atenção para si. Cobra de outro como se fosse uma dívida impagável de gratidão, querendo que o outro pague aquilo que de alguma forma foi investido no relacionamento ou por algo que o indivíduo fez por outro. A maioria das pessoas que tem esse comportamento não percebem suas atitudes. Assim, vivem querendo controlar o outro, mas a dificuldade de uma pessoa na dependência é o desligamento. A pessoa pega um peso que não é dela, às vezes não aguenta carregar por muito tempo, mas se sente tão dependente que se acha responsável por aquela situação. Tem a ilusão de que vai conseguir suprir as necessidades do outro, tem a sensação de que fazendo certa coisa
A pergunta é: será que é o correto? Precisamos entender que amar o próximo é maravilhoso e é um mandamento, porém esse mandamento também diz que precisamos nos amar primeiro. Por muito tempo eu vivi uma dependência emocional profunda. Viver isso na pele me trouxe clareza quanto ao assunto. Comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai era um homem íntegro e trabalhador, mas muito doente. Então ele precisava, em alguns momentos, transferir as responsabilidades da casa para o meu irmão mais velho. Na minha percepção, foi desafiador. Meu irmão era novo e quando meu pai adoecia, ele assumia a casa. Ele teve que amadurecer muito cedo. Com o tempo, ele foi prosperando e em um determinado tempo montou uma farmácia onde eu e mais 2 irmãos fomos trabalhar para ele. O meu olhar para o ambiente que vivenciei não era de gratidão. Tinha muitas questões mal resolvidas dentro de mim, que falarei mais à frente. Mas nesse contexto, o fato de meu irmão assumir a função do pai é de ser patrão me influenciou a muitos momentos da vida, me tornando dependente emocional dele. Eu desenvolvi uma dependência a tal nível que não tinha simplesmente respeito do meu irmão, mas medo. Em algumas situações profissionais, quando ele me ligava, meu coração disparava e muitas vezes eu não estava em horário de trabalho, mas a minha expectativa de atendê-lo me deixava aflita. Era como se eu estivesse fazendo algo errado o tempo todo e ele fosse me chamar a atenção. Quando ele me ligava, eu podia estar fazendo qualquer coisa que eu largava para atendê-lo. Ele era prioridade em tudo o que eu fazia e para ajudar, eu era viciada no trabalho. O trabalho me tornou um Deus para mim, um ídolo que mais tarde eu tive que deixar Deus tirar de mim e falo sobre isso em outros momentos. Mas minha dependência era extrema, a tal ponto que prejudicava meu relacionamento com as pessoas, inclusive meu casamento, porque tudo era ligado a meu irmão. Sou muito grata a Deus pela vida do meu irmão. Ele é um guerreiro que lutou por nós, como família, em muitas fases da vida. Uma pessoa que não mediu esforço para nos ajudar profissionalmente. Ele não deixou a peteca cair. Quando eu queria desistir em alguns momentos, ele foi a minha força para não desistir. Sempre me incentivava, dava conselhos, me impulsionava, mas também me corrigia quando necessário. Por mais que eu faça por ele, nunca vou conseguir retribuir o que ele fez e continua fazendo por nossa família. A grande questão é que quando eu tinha meus olhos com uma lente suja, não conseguia enxergar a vida com clareza, então me tornei uma pessoa dependente dele. Tem situações que vivi que nunca relatei para ele, mas que precisei ressignificar. A minha dependência era tão forte que não tomava decisões sem consultar o que ele achava primeiro. Era tão disfuncional que mesmo depois de casada, se eu tomasse uma decisão e ele não aprovasse, eu ficava mal. Até tentava mudar se pudesse. O meu desejo de receber a aprovação dele era gigante. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto a aflição me dominou. Ficava apavorada, me anulava, mudava as minhas agendas para atendê-lo. Era como se eu tivesse uma dívida muito alta para pagar, que nada era suficiente para suprir. Não era sentimento de gratidão nem compreensão. Era uma dependência. Durante muito tempo eu passei por terapias, onde várias lembranças minhas foram tratadas, e aos poucos fui tendo uma nova visão da vida e percebendo o que eu não precisava continuar nessa prisão emocional. O processo foi lento, mas me trouxe mudança significativa. Dentro do processo compreendi que eu precisava buscar a Deus, a minha identidade, quem eu sou e meu propósito. Aceitar e compreender isso foi uma virada de chave na minha vida. Me permitir pensar e agir diferente. Meu irmão sempre será um exemplo para mim. Mas eu precisava ressignificar o meu relacionamento com ele. Passei a agradecer e entender o papel dele na construção da minha vida. Passei a entender que posso acertar e errar, pois tenho muita singularidade. Ter esse sentimento de que eu não preciso da aprovação das pessoas me fez entender quem eu sou em Deus, e isso é o suficiente. O que importa é agradar a Deus. Quando tomamos posse da identidade dele em nós, passamos a compreender e tornar posse de que Jesus ouviu de seu Pai no Jordão. Este é meu filho amado, qual eu tenho orgulho. Nós nos posicionamos.
pois compreendemos que somos filhos e herdeiros de um reino eterno. A afirmação desse título de Filho de Deus foi abordada na cruz. Tetelestai, está consumado. O véu foi rasgado de alto a baixo, confirmando que não precisamos de aprovação das pessoas, pois Ele nos aprovou. Nos comprou com alto preço, preço de sangue. Seu amor nos atraiu. Agora não dependemos de alguém para interceder por nós. Temos livre acesso ao Pai. A nossa identidade não pode estar no que as pessoas pensam ou aprovam o que fazemos. A nossa identidade está em Cristo. O que importa é o que Ele pensa a nosso respeito. Quando temos consciência de tal fato, passamos a viver uma vida não mais pautada em pessoas, mas buscando os interesses do céu. Não nos esforçamos para conhecer os planos dele e o que ele quer para nós. Quando compreendemos a obra da cruz, não vivemos mais presos a esse mundo, pois não somos daqui. Estamos aqui só de passagem. Entender e compreender porque fomos criados nos faz tomar as decisões de viver para agradar a Deus. Passamos a nos preocupar com o que Ele pensa e o que Ele quer, pois Ele está no centro. E não vivemos mais a nossa vida, mas a vida dele em nós. Os nossos dias se tornam mais felizes porque nos esforçamos pelo prazer de agradá-lo, não com peso emocional. Se temos que ser dependente de alguém ou de algo, que sejamos dependentes daquele que nos criou, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos conhece por inteiro, conhece nossos temperamentos, personalidade, o que gostamos, o que sonhamos, mas também nos mostra que seus planos são maiores e que viver para a glória dele é muito maior do que as emoções momentâneas. É sentir prazer eterno. Anos mais tarde, depois de ter passado por vários processos terapêuticos, fiz um pós em psicanálise, onde pude apontar cada situação que vivia em detalhes. Passei a entender os mecanismos que estão por trás de uma dependência emocional, enxergando com clareza a dependência que eu possuía. Caro leitor, sei bem que o processo não é fácil, pois quando estamos em uma relação doentia, não enxergamos a verdade e que precisamos de um dia mudança de mente. Quando aceitamos o processo dia a dia, vamos aprendendo a dar passos assertivos em busca de viver uma vida plena. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há tempo debaixo do céu, em verdade precisa ser compreendida em muitos âmbitos da nossa existência. Existem pessoas que entram e ficam por um determinado tempo na nossa história, mas que em algum momento precisam sair das nossas vidas. É desafiador aceitar e deixar ir. Precisamos entender que faz parte da vida. Se analisarmos, são poucas pessoas que vão caminhar conosco do ventre até o fim da nossa vida. Quando nascemos, só tínhamos nossos pais. Depois de algum tempo, chega um irmãozinho, um priminho, a professora da creche, os coleguinhas da escola. Já na adolescência nos apaixonamos, nos frustramos. Quando nos tornamos adultos, casamos, em filho, sogra, cunhado. Vamos relacionando com pessoas de todos os tipos e em cada fase vamos conhecendo e nos conectando com mais pessoas. Nesse contexto, aquelas pessoas que estavam conosco na infância podem já não estar conosco nos dias atuais. Está tudo bem. A vida é feita de ciclos e esse é o ciclo natural da vida. Claro que existem pessoas que desejamos que eles fiquem até o final. Existem pessoas que nos fazem tão bem. Se pudéssemos, pararíamos o tempo para mantê-las ao nosso lado. Mas, infelizmente, algumas pessoas dão adeus e se vão. E está tudo bem. Também existem amizades que duram por um tempo. Precisamos ser um entendimento que essa pessoa, de alguma forma, nos abençoou e foi cumprido o propósito dela em nossas vidas. A grande questão é que, às vezes, não aceitamos que essa pessoa se vá, ou que ela dê sequência em sua vida se afastando. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque é necessário. Então choramos, insistimos, nos humilhamos para a pessoa não ir. E, em alguns casos, até nos humilhamos para que ela volte. Isso pode acontecer em todo tipo de relacionamento. Às vezes até brigamos com Deus, como se Ele fosse o culpado pelas pessoas terem partido. Precisamos aprender a deixar ir e aceitar que cada um tem seu propósito. Quando não deixamos ir, prejudicamos o outro e a nós mesmos. Isso vai gerando um incômodo desnecessário, não só para as pessoas envolvidas, mas também para as pessoas que estiverem à nossa volta, vendo a situação.
Pode ser que a sua missão em determinado relacionamento tenha acabado, então é hora de liberar. Todos nós temos o livre-arbítrio, devemos deixar ir ou sair de um relacionamento sem medo e sem culpa. A gratidão não é uma dívida, se retribui por amor, não por cobrança. Segurar alguém em um relacionamento não é bom, pois a relação com o tempo ficará desgastada. Quando entramos no processo de reforma interior, pessoas podem se retirar da nossa vida por um tempo ou para sempre, e isso faz parte do processo. Cada fase que precisamos passar na reforma é fundamental para o nosso crescimento. Pessoas vêm e vão nas nossas vidas, e não adianta tentar segurá-las, nem muito menos pressioná-las com dramas emocionais. Cada um de nós tem um determinado propósito. Podemos não entender quando as pessoas se afastam ou quando relacionamentos se rompem, mas Deus sabe os porquês. No desconstruir da nossa estrada, pessoas que fizeram parte de um tempo na nossa vida, mesmo sendo bênção, podem já não estar mais aqui. O que nos serviu ontem pode não nos servir hoje. Precisamos aceitar que aquela pessoa não faz mais da fase da nossa vida atual. Precisamos nos acalmar em Deus e dizer para a alma quieta que está tudo bem. Confie, vai dar tudo certo. Em algumas situações, pessoas são tiradas da nossa vida ou saem por decisões próprias. Isso porque, na próxima fase do processo, precisamos entender que essa pessoa pode nos atrapalhar a viver as mudanças necessárias ou não, entenderão o que Deus vai fazer. Para que ela não seja um impedimento, Deus os remove da sua vida. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, é onisciente, tem conhecimento sobre as coisas. E mais, ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele conhece nosso passado, presente e futuro. E só o seu amor nos faz entender que o que faz é sempre o melhor para nós. Embora muitas vezes não entendamos suas ações, precisamos apenas aceitar. É certo que só Ele entende esse processo de desconstrução e reconstrução, então nosso papel é apenas confiar e descansar, deixando tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para nós, o amanhã pertence a Ele. Se Deus achar melhor nos tirar do emprego, não precisamos nos preocupar, pois no tempo determinado Ele vai abrir as portas de um emprego melhor. A grande questão é que às vezes não entendemos as questões mais à frente. Vamos entender que Ele está movimentando algo que não está dentro da sua visão limitada, ou Ele está trabalhando em nós para termos um emprego melhor. Ele nos surpreende, precisamos compreender cada etapa dessa obra. Deus age quando não sabemos o que fazer, contudo Ele sabe. Podemos ter a convicção que estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Ele não cochila, não dorme, nem trabalha dia e noite. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, as perguntas deixam lembranças boas em nós, mas também podem deixar marcas que causam dor. Por isso é fundamental sabermos usar todas as nossas experiências para o nosso amadurecimento e crescimento. É muito importante apontar esse assunto para fazermos uma avaliação se estamos em relacionamentos marcados pela dependência emocional. Talvez você se pergunte como pode fazer essa avaliação. Mais abaixo listarei alguns comportamentos que uma pessoa dependente emocionalmente pode ter. Mas reflita com calma. Não caminhe sozinho, se for preciso, busque ajuda profissional. Se preciso for, pause esse áudio e reflita sobre cada ponto que vai estar sendo citado agora. Você fica medindo palavras para conversar com essa pessoa? Tem dificuldade de falar certos assuntos com medo de desagradar tal pessoa? Percebe que está sempre vigiando a pessoa a ponto de ver se ela está precisando de algo para que você possa antecipar? Quando você está em um compromisso ou agendamento importante e o outro te liga, desmarca tudo para atender a necessidade dessa pessoa?
abre mão do que é importante para você para fazer o que o outro precisa? Você tem medo que o outro vá embora e se preocupa em que será a sua vida depois disso? Se sente afetado pelo comportamento do outro, a forma de como ele se comporta ou age mexe com seu emocional, te deixa para baixo ao ponto de perder o sono? Quando o outro te liga ou desaparece, você tem crise de ansiedade. Fica o tempo todo dando ordens para alguém, dizendo o que deve fazer e como fazer as coisas, ou se sente culpado quando você não consegue satisfazer a pessoa? Quando dá algo errado para o outro, você assume a culpa? Se uma conta não foi paga, você assume a dívida, depois se sente mal por isso. Sente raiva por ter ajudado alguém ou ter sido ingrato com uma resposta? Promete que é a última vez que está fazendo algo e continua fazendo a mesma coisa? Se você respondeu sim a algum desses sintomas, pode ser a possibilidade de você ser dependente emocionalmente de alguém. Se você respondeu sim a mais de um sistema, precisa buscar ajuda. Pois uma dependência emocional pode virar abuso psicológico, que psicologicamente desequilibra o ser humano, mais as suas emoções e reação. Tudo aquilo na mente, nossas emoções começam na nossa mente. Precisam ter a mente de Cristo. Nele está o amor próprio. A mesma forma de se livrar das prisões emocionais é tendo autocontrole. Assim, saberemos identificar o que sentimos e entenderemos nossas limitações. Se temos a necessidade de sermos cuidados, porque em algum momento sofremos com o abandono e o desprezo, devemos lembrar da cruz, pois nela Jesus levou as nossas dores e angústias. Precisamos buscar em Deus sabedoria e não deixar que pessoas nos guiem, mas somente pessoas que Jesus direcione para a nossa história. Peça a Ele que coloque pessoas saudáveis em nossa volta. Se você se sente cansado, deixe seu fardo na cruz de Cristo, pois é muito difícil vencer nossos problemas emocionais sozinhos. Renove a sua mente na palavra do Senhor, assim você será segurança em tudo que fizer, porque será guiado pelo Espírito e não por aquilo que você acha que deve fazer. Chame, no livro O Impostor, diz: não ser ninguém além de si no mundo, no dia e noite. Se esforçam para transformá-la em uma pessoa igual a todas as outras. Significa entrar na mais dura das batalhas que um ser humano pode enfrentar e nunca deixar de lutar. Nos preocupemos com a aceitação e aprovação por causa de nossas necessidades, sufocando de agradar os outros. Por isso, muitas vezes não conseguimos dizer não com a mesma convicção de dizermos sim. Precisamos entender que por mais que tentemos, nunca vamos atender às expectativas do outro. Compreender isso nos faz buscar a Deus sabedoria para avançarmos nas nossas lutas interiores. Através de uma reforma, o Espírito Santo ativa a nossa fé e então passamos a enfrentar o quão amados somos e entender esse amor. E que Ele não abre mão de nós, não importa o que fizemos, Ele nos traz de volta a essência dele e nos ajuda a ter uma nova percepção da vida. Vamos orar sobre isso? Senhor, a Tua palavra nos garante que o Senhor pode nos suprir em tudo. Quando Te buscamos e entregamos o controle da nossa vida, nós não temos para onde ir. E buscamos em Ti a libertação dos cativos emocionais que nos prendem. Senhor, temos uma dependência que seja apenas a dependência do Senhor. Buscamos em Ti a força para quebrar todos os pensamentos contrários à Tua palavra. Nos ajude a ter entendimento para que possamos nos aproximar e Te conhecer no fundo, no profundo, para que possamos ser sábios em toda nossa maneira de viver. Em nome de Jesus. Amém.